Galera, o Fluminense nesse momento respira por aparelhos na Copa Libertadores da América. A gente se colocou numa situação extremamente difícil agora, pensando em classificação. A gente não depende mais só de uma vitória na última rodada, a gente depende de uma vitória e aí de um tropeço do Bolívia contra um Rivadavia já classificado. O Rivadavia, mesmo que perca hoje, perca ainda no próximo jogo contra o Bolívia, ele vai estar classificado ainda. E, cara, é um jogo difícil de se analisar, esse Fluminense e Bolívar hoje que aconteceu no Maracanã, porque eu não acho que o Fluminense fez um jogo assim terrível. Não acho que foi um bom jogo também, não vou aqui falar que o Fluminense jogou pra caralho, merecia ganhar por 5-1, mas talvez o Fluminense merecesse ali tranquilamente ganhar de 4-1, mesmo tendo jogado um futebol assim absurdamente bonito. É um jogo difícil, cara, porque o Fluminense começou bem a partida. Eu acho que já ali nos primeiros minutos a gente fez 1-0, poderia ter feito 2, talvez um 3-0 no começo ali não fosse loucura. O Fluminense realmente começou bem a partida. O time tava com pressa, mas era uma pressa que tava se traduzindo em criar jogadas ainda efetivas, né? Jogadas que a gente conseguia ainda chegar pra finalizar e tudo mais. Acabou que no começo ali a mira dos jogadores não foi das melhores, mas a gente conseguiu marcar o gol ali com o Lutia Costa já aos 5, 6 minutos do primeiro tempo. E parecia se encaminhar para uma noite tranquila, digamos assim, né? Porque o Bolívar. O Bolívar não tava jogando, né? O Bolívar mal passava no meio campo e o Fluminense jogou bem. Só que a gente tem o famoso problema que todo jogo a gente leva gol. Isso é um. É difícil você lidar com isso, porque o Fluminense tinha que ganhar por mais de 2 gols de diferença. E era óbvio que a gente ia tomar um gol. Infelizmente é fora falar isso, mas era óbvio que a gente ia tomar um gol. O Fluminense leva gol todo jogo. E ainda mais pensando nesse jogo específico de hoje, que a gente tinha que sair para atacar para poder ganhar de mais de 2 gols de diferença, era óbvio que ia ter espaço. E de ter feito, né? O Bolívar, que eu lembre, foi a primeira chance. Eu cheguei a anotar algumas coisas do jogo aqui para ajudar na análise, e pelo que eu anotei, foi a primeira chance do Bolívar no jogo. E a primeira chance dos caras foi gol, pô. A gente tinha um buraco no meio-campo, tinha um cara ali que tava entre a linha do meio-campo e a zaga. E o Freitas estava naquela de ele não sabia se ele saía da linha de zaga para marcar o cara que estava mais à frente dele ou se ele ficava. Acabou que ele não fez nenhum nem outro. Ficou um cara ali entre o Freitas e o Ignacio. O Ignacio ficou perdido também ali com o Guga. Todo mundo botou cabeça. A bola sobrou ali pro cara que cabeceou na área e caiu no pé do outro jogador do Bolívar. Ele chutou e foi gol. E assim, cara, foi a primeira chegada do Bolívar no jogo, sabe? E até aquele momento o Fluminense tava criando bem. A gente teve pelo menos que eu lembro, umas 3 4 chances claras de gol. E a gente não aproveitou. E veio o problema do Fluminense, além de tomar gol todo jogo, a gente se perde quando a gente toma gol, cara. O time parece que entrou numa ansiedade assim que não era justificada, sabe? A gente tinha muito tempo ainda pra estar fazendo o segundo, o terceiro, quem sabe o quarto gol, porque pelo volume apresentado até então, o Fluminense estava tranquilo no jogo. Mas a partir do momento que a gente tomou o gol de empate do Bolívia, meio que foi complicando a situação. E, bom, enfim, sobre o Fluminense tomar gol todo jogo, era algo esperado, né? Querendo ou não. Um jogo de Libertadores que você vai dar espaço, você vai ser punido. E, bom, é algo que a gente se espera já dessa zaga tenebrosa do Fluminense, né? É, Indo agora pro segundo tempo. Aí vem a parte complicada. Eu não acho que o Fluminense fez um jogo péssimo. Não acho. É fácil agora chegar e xingar o time, mas eu não acho que o jogo do Fluminense foi péssimo. Eu acho que o aproveitamento ofensivo em si ele foi baixo. A gente criou pra ganhar o jogo, a gente criou pra golear. Tipo, eu realmente acho que se esse jogo tivesse sido 3 ou 4-1, não seria nenhum absurdo. Mas a gente não aproveitou as chances, cara. Eu já vou entrar aqui na parte das substituições, né? Falando especificamente delas. Mas eu quero aqui tirar um tempo pra falar do Castilho agora. Cara, o Castilho. Olha, dói. Dói ver ele jogando, porque. Cara, ele não consegue dominar, ele tem um arranque lento. E até por cima ali de cabeça que a gente pensa, pô, ele vai ser bom, né? Ele é alto e tudo mais, ele não. Ele não aproveita as jogadas, cara. E. Tudo que chegava nele morria. Tudo. E, enfim, agora, falando do Castilho, né? Falando das substituições como um todo.
eu praticamente não concordei com nenhuma substituição que não era o Zubeldia do comandando o time, né? Diretamente ali, era o auxiliar, mas o Zubeldia deve ter ali dado o aval, né? Para substituições. Cara, é... ele tirou o John Kennedy. Tudo bem, o John Kennedy não tava fazendo um bom jogo. A gente tem que ser aqui sincero também. Mas ele tinha acabado de fazer um gol. E o John Kennedy sendo o atacante do time que mais consegue sair da área, e mesmo que no jogo ruim ele consegue ele às vezes poder sair da área, poder ir pra ponta, tentar abrir um espaço pro Castilho poder estar fazendo uma infiltração, qualquer coisa do tipo, por ele ser móvel, eu acho que ele tinha que ter ficado no jogo, tá? Porque ele abre um leque de opções interessantes pro time. E ele tira o John Kennedy, coloca o Cano, e é injusto falar mal do Cano aqui, porque, pô, o Cano é ídolo máximo aí do clube. Mas, pô, o Cano tá sem ritmo. Eu acho que era um jogo que. Eu nem acho que ele entrou tão mal assim, sabe? Eu acho que. Teve um lance que ele pega meio errado na bola e a bola para no pé do Castilho. O Castilho não consegue encostar e jogar ela pro gol. Ele não entrou tão mal. Ele tava sem ritmo e já é um jogador mais velho e tudo mais. E, cara, é óbvio que eu queria que ele tivesse feito um gol. Eu acho que, pô, se ele faz um gol ali é papo do Maracanã explodir. Mas ele já não é mais o mesmo Germancano de 2023, 22, 24 até, né? Que ele marcaria os seus 20 e poucos gols. E era jogo pro John Kennedy ter ficado, cara. Não era jogo pra ele ter saído. Cara, outra substituição, assim, ele tirou o Nonato. E eu acho que essa substituição foi bem equivocada. O Hércules estava errando tudo. E continuou no jogo. É... Foi um jogo bem ruim do Hércules, cara. Eu não acho que o Nonato tava mal no jogo. Eu teria deixado o Nonato recuado ele para fazer a posição ali de camisa 5 e sacado o Hércules. O Hércules estava pavoroso na saída, não conseguia tabelar com ninguém, não conseguia. Ele muitas vezes quase errava ou errava a saída de bola. Era o jogo para ter saído, mas enfim, ele acabou ficando e tudo mais. Bom, também teve a saída do Guga para a entrada do Samuel Xavier. O Samuel Xavier, eu tenho uma opinião já que ele já não acho mais que ele rende o suficiente pra justificar entrar tanto nos jogos. E quando ele entra é capitão ainda, né? Pra mim isso é loucura. O Guga não tava tão bem também, mas pelo que eu entendi, o Guga também teve um problema de dor de cabeça e acabou tendo que sair do jogo. Cara, falando de algumas oportunidades que eu anotei aqui. O John Kennedy perdeu uma chance clara, o Guga perdeu uma chance clara, o Savarino perdeu uma chance clara e o Samuel Xavier perdeu, entre aspas, uma chance clara no finalzinho do jogo. Mas, pô, esse perdeu é sacanagem, porque o goleiro também fez uma defesa do caralho, né? O cara pegou a bola ali no cantinho, a bola que o Samuel Xavier pegou ali de bate-pronto, chutou no cantinho, o cara conseguiu pegar no finalzinho do jogo. Cara, por isso que eu falei, a gente teve volume de jogo pra ter vencido o jogo, tranquilamente. Eu poderia estar falando aqui, cara, beleza, estamos aqui já bem encaminhados na classificação, mas não foi o caso, né? Agora a gente está empatado com o Bolívar em pontos. E mesmo que a gente enfie 25-0 no time venezuelano, que eu até esqueci o nome agora, na última rodada, o Bolívar vai pegar o time argentino já classificado em primeiro, que não quer nada com nada, e possivelmente com o time reserva, né? Os argentinos devem entrar com o time reserva e é meio complicado a nossa situação agora, né? É óbvio que eu torço, cara. É óbvio que eu acredito ainda aí num milagre pra gente estar classificando. Mas. Eu vou ser sincero, eu não acho nem que o Fluminense merece se classificar, cara. Pelo futebol apresentado. Foi vacilo atrás de vacilo, cara. A gente empatou na primeira rodada com o time da Venezuela fora de casa, tudo bem, mas era um time horroroso. Que a gente deveria ter vencido esse jogo. Se a gente vence aquele jogo, a gente estaria classificado hoje, bem dizer. A gente perdeu em casa pros argentinos e perdeu na altitude pro time boliviano, né? Pro Bolívar. Que era um resultado normal, né? Beleza. A gente perder na altitude é tranquilo. Agora a gente se complicou, cara. Agora a gente vai dependendo da boa fé de um time argentino para pelo menos empatar, já estando classificado contra o Bolívar. E a gente ainda tem que acreditar que o Fluminense vai fazer o dever de casa e vencer no Maracanã na próxima rodada. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Tá difícil, mas
O que resta agora é torcer. Enfim, eu sinceramente acho que se a gente for eliminado. Não acho que é loucura falar que é fim de ciclo pro Zubeldia. Realmente não acho, porque era um grupo totalmente acessível pro Fluminense nessa Libertadores. Era muito acessível mesmo. E eu acho que uma coisa é você tá num grupo difícil, fica muito disputado ali, e você acaba não conseguindo classificar. Outra coisa é ser um dos times da Libertadores que mais ganhou, quer dizer, que mais gastou nessa janela de temporada. Você tem um bom elenco, tem um elenco bem recheado, que é algo que os treinadores aqui no Brasil sempre reclamam, né? Sempre que perdem aí para Palmeiras e Flamengo, eles botam o dedo nesse botão de orçamento, que tem mais investimento. E nesse caso, o Fluminense tem um investimento infinitamente superior aos três times que estão no grupo dele. E, enfim, cara. Se a gente perde, não acho que seja uma loucura falar de fora do Beldia, tá? Não acho que seja uma loucura. Não queria que acontecesse, né? Eu quero muito que a gente classifique. De verdade. E dá pra classificar na base do milagre. Mas tá difícil de acreditar, né? O Fluminense não se ajuda também. Bom, é isso aí, gente.